Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da nossa plataforma, tá? E na aula de hoje a gente vai estar vendo aí alguns conceitos bem legais, tá? Que vocês viram aí durante a semana e a gente vai estar revendo esses conceitos e fazendo essa abordagem aqui novamente para que você possa entender, tá? Então a nossa aula de hoje é sobre a arquitetura dos números reais, tá bom? Então a gente vai entender aí todo esse mundo aí que envolve os números reais, tá bom? A gente vai ter aqui nessa aula o manual definitivo das 4 operações fundamentais. Então a gente vai ver aí a engenharia dessa parte de adição, subtração, multiplicação e divisão, para que você possa consolidar o seu aprendizado. Tranquilo? Então, para a gente começar, é importante que a gente conheça o conceito aí dos conjuntos numéricos, tá bom? Para você que não sabe, os números reais, eles englobam aí os números naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais. Ou seja, os números reais são todos esses números, tá bom? Daí você pode estar se perguntando, professor, mas números reais são todos os números que existem? Não, existe uma categoria que não entra dentro dos números reais, que seriam os números complexos, tá bom? Mas o que você precisa saber aqui necessariamente é que dentro dos números reais estão contidos dentro deles os números naturais, né? Que é os números aqui a partir do zero, né? Os números positivos até o infinito, os números positivos inteiros. E aí a gente tem também os números inteiros, né? Que contam tanto os positivos quanto os negativos, incluindo o zero. Os números racionais, tá? Que são números aqui, os números fracionários, os números fracionários e números com vírgula, tá bom? Qualquer número que você consiga colocar em fração. E os irracionais, né? A gente tem aqui como exemplos o π, a raiz de 2, né? E entre outros exemplos, tá bom? Então o primeiro passo é você saber que os números reais aí, dentro dos números reais se encaixam aí os números naturais, os números inteiros, os números racionais e os números irracionais, tá bom? Aqui no canto tem uma caixinha dizendo, ó, todo cálculo neste manual opera dentro do universo dos números reais. Então, todos os cálculos que a gente vai ver aqui, que é possível da gente fazer, todos eles estão dentro dos números reais, tá bom? Eles representam qualquer ponto contínuo em uma linha reta. Ou seja, se você colocar uma reta numérica, você vai ser capaz aí de colocar esses números reais aí em qualquer ponto desta reta infinita, tá bom? Então aí, ó, as 4 forças fundamentais que envolvem os números reais aqui, que você pode estar utilizando os números reais, são aquelas 4 operações básicas, né? A adição, a subtração, a multiplicação e a divisão, tá bom? Falando de adição, é o deslocamento contínuo, ou seja, você agregar valor, ou seja, você somar e adicionar valores. Já na subtração, é o deslocamento reverso, né? Você calcular diferenças, ou seja, diminuir, né? Serve também para você calcular distâncias, tá bom? Multiplicação, né? Escala de magnitude, ou seja, amplia. Quando a gente fala de multiplicação, a gente está ampliando, beleza? Ampliando dimensões, ou seja, o que for. Já quando a gente fala de divisão, tá bom? Divisão é a partição aí estrutural, tá? Ou seja, a gente está repartindo, a gente está fragmentando em unidades menores, beleza? Falando de adição e subtração como vetores de deslocamento, né? Perceba que se você traçar uma reta numérica, né? Se você traçar uma reta numérica e você estipular que você quer fazer essa continha menos 2 mais 5, né? Você colocar na reta numérica, o que você vai fazer simplesmente? Você vai estar vamos supor que você quer ir aqui na reta numérica, né? Você vai primeiro, ó, menos 2, para cá, pan, menos 2, e depois eu vou para o mais 5. O resultado, o resultado aqui vai dar mais 3, beleza? Mais 3. Por que disso? O porquê disso? Estas setas em vermelho e em verde vão explicar isso. Por quê? Veja só. No segundo exemplo, a gente tem aqui, ó, operar com valores negativos inverte o vetor, forçando o recuo espacial.
Então, olha só o que acontece aqui. No caso desse exemplo, você tem 3 e menos 7. 3 e menos 7. Perceba, a partir do 3, ó, se eu voltar menos 7 casas para cá, ó, se eu voltar menos 7 casas para cá, ó, voltei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Onde foi que eu parei? No menos 4. No menos 4. Então, o mesmo exemplo lá que a gente tinha visto lá aqui acima, ó, menos 2 mais 5, se eu for fazer este exemplo aqui, na reta numérica, ó, você está aqui no menos 2. Você vai adicionar mais 5 casas para frente. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, o resultado seria 3. Beleza? Então, ó, assim que você faz quando você tem aí uma reta numérica e você quer fazer essa adição ou subtração utilizando esses vetores de deslocamento. Tá bom? Aqui embaixo em azul tem o sinal do número define a direção. Tá? A operação define a ação. Então você sempre vai observar os sinais e fazer essa movimentação, essa manipulação na reta numérica. Beleza? Multiplicação e divisão com fatores de escala. Tá bom? O que isso aqui quer dizer? Tá bom? Quer dizer o seguinte, que multiplicar é você esticar a grandeza. Por exemplo, eu tenho aqui, vamos supor que eu tenho um bloco aqui pesando 2 kg. Eu tenho um bloco aqui pesando 2 kg. Se eu adicionar aqui 3 vezes o peso dele, se eu adicionar aqui, ó, mais 2 blocos, quanto é que vai pesar isso aqui ao todo? Vai pesar 6. Vai pesar 6. Ou seja, eu multipliquei 3 vezes, ó, aumentei 3 vezes o peso. Ou seja, eu fiz aí uma multiplicação. Ou seja, eu aumentei, eu estiquei a grandeza. Já quando a gente fala de divisão, a gente fala de comprimir, a gente fala de você fatiar, dividir em unidades menores. No caso aqui, ó, a gente tinha esse bloco aqui, vamos supor, com 2 kg, e aí eu dividi ele aqui no meio, ó. E aí, quando eu divido por 2 aqui, vai ficar 1 kg para cá. Aqui ficou 1 kg. E aqui embaixo também ficou 1 kg. Então, lembre-se, multiplicar, você vai aumentar a grandeza, esticar a grandeza, dividir, você vai comprimir. Beleza? Aqui no segundo quadro diz, multiplicar ou dividir por um número negativo atua como um espelho. Além de alterar a escala, inverte a posição do valor para o lado oposto do zero. Ou seja, quando você divide aí por um número negativo, você está trocando o sinal daquele número. Tá? Por exemplo, se você tem aqui mais ou o menos 4, se eu pegar menos 4 e dividir ele por menos 4, ou seja, estou pegando aqui e dividindo por um número negativo. Menos com menos fica mais, né? Então vai ficar mais 4 positivo. Tá? Aqui eu utilizo o exemplo não tão adequado, vou colocar aqui menos 1, tá bom? Se eu dividir menos 4 por menos 1, eu tenho menos 4, ou melhor, mais 4, né? Positivo. Agora, se eu pegar o número que está positivo e dividir pelo número negativo, agora ó, vai inverter o sinal também. Ó. Aqui eu tenho mais com menos fica menos. Ó. 4 dividido por 1 fica 4. Então ficou menos 4. Então perceba, sempre que você divide um número por um número negativo, não importa o sinal que seja, e você vai dividir este número por um número negativo, sempre vai inverter o sinal. Se era positivo, vai ficar negativo, porque você dividiu por um número negativo. Se era negativo, vai ficar positivo, porque você dividiu por um número negativo. Então, decore esta frase. Sempre que você dividir um número por um número negativo, vai trocar o sinal. Tá bom? Agora, falando de matriz de comportamento dos sinais, ó, na adição e subtração, a gente tem aqui agora, para que a gente possa entender, ó, sinais iguais, tá? Você conserva o sinal e soma os números. Ou seja, eu vi que meus sinais são iguais, então lá no resultado eu já posso colocar esse mesmo sinal, repetir ele.
E aí eu faço a soma dos números. 3 mais 2 são 5. Beleza? Já na multiplicação e divisão, quando os sinais são iguais, o seu resultado fica positivo. Você tem que fazer um jogo de sinal. Sempre que falar de multiplicação e divisão, lembre-se da seguinte frase, ó. Sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Tá? Isso para multiplicação e divisão. Já que na adição e subtração, quando eu tenho sinais diferentes, ó, eu conservo o módulo do maior, ou seja, eu vou ver qual é o sinal do maior, conservo o sinal do maior número e coloco aqui no resultado. E aí, quando eu tenho sinais diferentes, em vez de somar, eu subtraio os números. 8 menos 5, 3. Beleza? Já que na multiplicação e divisão, como eu falei anteriormente, lembre-se da frase, sinais iguais, resultado positivo, sinais diferentes, ó, que é o que acontece aqui, ó, aqui você tem um sinal de menos e aqui um sinal de mais. Sinais diferentes, resultado negativo. Aí você colocaria o sinal aqui e resolveria 15 dividido por 3, 5. Tá bom? Então é importante que você saiba fazer isso. Lembre-se, na adição e na subtração, que é essa aqui, ó, sinais iguais, conserva o sinal e soma os números. Quando é sinais diferentes, conserva o sinal do maior, já bota lá no resultado, e depois você vai subtrair os números. Já na multiplicação e divisão, sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Tá bom? E aqui a gente tem aqui algumas propriedades, tá? Que tem tanto na adição como na subtração, na multiplicação e na divisão. A gente vai ver aqui cada uma delas. A gente vai ter aqui, ó, na adição a propriedade comutativa, que quer dizer que não importa a ordem que você faça a soma, sempre vai dar o mesmo resultado. Não importa se você soma 2 mais 3 ou 3 mais 2. Percebe que eu só inverti a ordem. Não importa, vai dar sempre o mesmo resultado. Já na parte associativa, na propriedade associativa na adição, a propriedade associativa na adição quer dizer, ó, se eu tiver 1 mais 2 mais 3, tanto faz eu pegar 1 mais 2 e somar primeiro, do que eu pegar o 2 mais 3 e somar primeiro. Por exemplo, ó, se você tiver aqui, 1 mais 2 é 3, mais esse 3 que estava aqui fora, 3 mais 3 é 6. Agora, se eu tiver o mesmo cálculo, 1 mais 2 mais 3, e somar primeiro, ó, 2 mais 3 é 5, mais esse 1 que estava aqui fora, 6. Ó. Percebe que deu o mesmo resultado. Tá bom? Então, não importa a ordem que eu pegue, os números para mim fazer essa soma, sempre vai dar o mesmo resultado. Isso é o que a gente chama de propriedade associativa, tá? Elemento neutro é o zero. Não importa o número que você somar a zero, sempre vai dar zero. Ou melhor, sempre vai dar um número, né? Perdão, pessoal. Sempre vai dar um número. Por exemplo, se você tem 10 mais 0, sempre vai dar 10. Se você tem 1 mais 0, sempre vai dar 1. Se você tem 6 mais 0, sempre vai dar 6. E assim por diante. Se você tiver 1 milhão mais 0, vai dar 1 milhão. Todo número que você somar a 0 vai dar ele mesmo. Tá bom? E aí o que a gente chama de elemento inverso, tá? O que a gente chama de elemento inverso é justamente quando você faz aí quando você quer saber o oposto de um número, né? É ele com um sinal negativo, tá bom? O oposto de um número positivo é esse mesmo número, só que com um sinal de menos, tranquilo? Já na subtração, na propriedade comutativa, a ordem altera o resultado, tá? Essa parte da propriedade comutativa, não importa a ordem que você some, ela não vale para subtração, tá bom? Na subtração, a depender da forma como você organiza, vai mudar o resultado. Não existe propriedade associativa na subtração, né? E aí o elemento neutro é apenas o zero à direita, né, que vai valer. Como assim? Quando você tem aí o zero à esquerda, ele não vai interferir em nada. Por exemplo, se você tiver aqui 0 menos 3, perceba que aqui não vai interferir em nada. Porque aqui, ó, esse zero aqui não vai valer de nada, ele não serve de nada. Então aqui fica menos 3. Agora, se eu tiver o zero à direita, né, ó, 3 menos 0, então aí fica 3. Tá bom? E aí existe essa
parte aí do elemento neutro que eu citei para vocês. Beleza? Elemento inverso não existe, tá? Na multiplicação, a propriedade comutativa também vale. Não importa se você multiplica 2 vezes 3 ou 3 vezes 2, vai dar o mesmo resultado. Propriedade associativa também é a mesma coisa da adição. O elemento neutro é um 1. Na multiplicação, o elemento neutro é 1. O elemento neutro é aquele em que não importa se eu coloque ele na conta ou não, vai ficar a mesma coisa. Não importa se eu faça 2 vezes 1 ou 3 vezes 1, sempre vai dar aquele número que eu estou multiplicando por 1. Tá bom? E quando eu quero saber o inverso de um número na multiplicação, basta que eu faça 1 dividido por esse número, que aí eu vou obter o inverso dele. Tá bom? E a divisão, essas propriedades aqui, na divisão é a mesma da subtração. Tranquilo? Falando agora da anatomia de uma expressão numérica, o que tem uma expressão numérica, né? Uma expressão numérica, o que você tem que saber é a ordem com que você tem que resolver. Tá bom? Em uma expressão numérica como esta aqui, o que eu começo resolvendo primeiro? Tá sempre o que está dentro do parêntese. Logo em seguida, eu resolvo o que está dentro do colchetes. E por último, o que está fora. Nesse caso aqui, por exemplo, que eu resolveria aqui primeiro. Eu resolveria primeiro o que está dentro aqui do parêntese, ó. Beleza? Só lembrando que a prioridade é a seguinte, ó. Sempre primeiro é colchetes, depois parênteses, depois o que está fora. Como aqui o parênteses está dentro do colchetes, então eu vou resolver primeiro aqui o parênteses, tá? Aqui eu tenho uma multiplicação e aqui eu tenho uma divisão, tanto faz você resolver. Tá? Eu consigo primeiro você fazer a divisão. Tá? Então aqui, ó, 10 dividido por 2 é 5. Aí agora, ó, eu vou fazer 5 vezes 3, que dá 15. Eliminei o meu parêntese, né? Só que agora eu tenho um colchetes aí. Eu tenho um colchetes para resolver. E aí, ó, no colchetes aqui eu tenho um menos 4 e um mais 15, né? Que vai dar aí mais 9, né? Positivo. Vai dar mais 9 positivo. E aí agora, ou melhor, vai dar mais 11, né? Perdão, pessoal, mais 11. Mais 11. E aí, ó, eu tenho esse menos raiz de 9. Raiz de 9 a gente sabe que é 3, né? Então aí ficou mais 11 menos 3, que vai dar aí mais 8. Então o resultado dessa expressão seria mais 8. Então, lembre-se, quando aparecer uma expressão numérica, a ordem que você vai resolver importa, tá? Então sempre resolva primeiro o que está dentro do colchetes, depois o que está dentro do parênteses e depois o que está fora. Já a ordem que você deve seguir das operações é, primeiro sempre, divisão, depois multiplicação, depois adição e depois subtração. Beleza? Aí ele dividiu aqui em níveis, né? Aqui na imagem, né? O primeiro nível, o núcleo, resolve divisões e multiplicações, do jeito que eu falei aqui, ó. Você resolve primeiro divisão e multiplicação. Aí, segundo nível, a estrutura, resolve operações de soma e subtração dentro do delimitador primário, tá? E por último aí, operador independente, raízes e potências têm prioridade máxima antes de interagir com o resto da expressão. Ou seja, você poderia também começar aqui por essa raiz, transformando isso aqui em um número normal, tá? Sem ser raiz. No caso, a raiz de 9 era 3, né? Você poderia também começar por aí. Beleza? Fluxograma de resolução, né? A ordem das operações. E aí o passo a passo que você deve seguir. O passo 1, né? Identificar potências e raízes, né? Você vai resolver primeiro elas, aí depois analisar os delimitadores, ou seja, parênteses, depois colchetes, depois chaves. Aí você vai fazer a seguinte pergunta, né? Existem multiplicações ou divisões ativas? Se existem multiplicações e divisões, sim. Você vai resolver da esquerda para a direita. E o passo final é executar as adições e subtrações da esquerda para a direita, até restar um único valor real, tá bom? Se você tiver qualquer dúvida no que eu expliquei, é só você seguir esse passo a passozinho que está aqui. Você pode até anotar no seu caderno, que você vai conseguir resolver tranquilamente, beleza? Falando agora do efeito cascata, tá? A redução às duas operações. A ilusão da subtração, né?
perceba aí, né? Subtrair não é uma operação isolada, é matematicamente idêntico a adicionar o número oposto. Por exemplo, se eu tenho 5, né? Eu quero saber quanto é 5 menos 3. A mesma coisa de eu saber quanto é 5 mais menos 3. Tá bom? É a mesma coisa. Por quê? Porque, ó, sempre que eu tenho uma conta como essa, o meu objetivo é eliminar esse parêntese aqui. Então, ó, eu faço esse jogo de sinal para eliminar o parêntese. Mais com menos fica menos. Logo, ó, ficou 5 menos 3. Exatamente como aqui acima. Tá bom? Na divisão, vale a mesma coisa. Sempre você pode fazer essa divisão pelo número inverso, tá? No caso aqui, 8 dividido por 2, né? Vai ser a mesma coisa de eu fazer 8 vezes 1 meio, tá? 1 meio é o inverso de 2. Então, assim, quando você quer... Isso aqui serve muito para você comprovar números. Por exemplo, você fez um cálculo, uma divisão ou uma multiplicação. Você quer saber se está certo. Então, você faz a operação inversa. Tá bom? Você faz a operação inversa para ver se o seu cálculo está correto ou não. Tá bom? E aqui traz um insightzinho para a gente. Dominar a adição e a multiplicação significa dominar todo o sistema de números reais. Beleza? E aqui a gente tem o checklist do que a gente viu na nossa aula de hoje. Beleza? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês os conceitos. Se você tiver alguma dúvida ou não tiver entendido algum dos conceitos, é só estar me enviando mensagem que eu vou tirar a dúvida de vocês, beleza? Então é isso, forte abraço e até a nossa próxima aula.